Eita. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai.
Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Oi, tudo bem? Tudo certo? Pode aplaudir agora certinho, pessoal? Isso. Ela nem tinha terminado a música dela e a gente já estava aplaudindo. Obrigado, tá? Cecília, obrigado por você ter cantado. Que quando nós estamos em lutas, nós podemos cantar aleluia. Glória a Deus por isso. Deve ser realmente muito gratificante para o coral celestial ouvir uma voz como essa, tão angelical, tão linda, dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Por isso nós vamos começar a nossa celebração assim. Vamos começar a nossa celebração nessa intensidade, do nível e do tamanho de uma criança, do tamanho dela, porque é assim que o Senhor nos vê. O Senhor não nos vê como adultos, o Senhor não nos vê como poderosos, o Senhor não nos vê como ricos, como pobres, como homens, como mulheres. Deus nos vê como filhos. Ele nos enxerga dessa altura, Ele se coloca ao nosso estado. E quando eu olho uma pequenininha cantando e celebrando o nome de Jesus, eu fico imaginando o que Deus sentiu ao descer do céu e vir se tornar como um de nós. Ele se colocou no nosso nível, Ele se colocou do nosso tamanho, para mostrar o amor dEle por mim e o amor dEle por você. Ele se ajoelhou ao nosso lado e disse: eu quero mostrar o meu amor para você. E que essa noite você sinta isso. Na casa do Pai você é igual. Na casa do Pai você não é mais e você também não é menos. Você é simplesmente a filha e o filho amado, que Ele quer alcançar e que Ele quer tocar essa noite na sua vida. Lá em casa, quando a gente vai almoçar, o pai não tem uma cadeira diferente, o pai não senta numa poltrona especial. O meu prato não é diferente dos meus filhos, a não ser a quantidade de comida, mas nós comemos a mesma coisa, nós comemos os mesmos ingredientes, nós dormimos debaixo da mesma casa, sentamos na mesma mesa, para mostrar que em casa todos nós somos iguais. E é isso que eu queria trazer para você, essa mensagem. Obrigado, tá, minha linda? Deus abençoe. Obrigado, Kies, Deus abençoe. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança, onde todos somos iguais. Aqui nós não temos ninguém mais espiritual, ninguém menos espiritual. Aqui nós temos pessoas em funções diferentes. Uma prega, outras escutam, algumas cantam aqui de cima, outros cantam de baixo. Algumas oram, outras recebem oração, mas isso não nos faz diferente diante de Deus. Todos somos iguais e Deus te ama, Deus se importa da maneira como você é, da maneira como você chegou essa noite. Deus te conhece e Deus te ama. Eu queria dar alguns avisos para vocês, e a nossa equipe de adoração já pode se posicionar aqui, que esses avisos são rapidinhos. Eu queria que o Everson projetasse o primeiro ali para mim, por favor, que eu gostaria que você acompanhasse as programações da nossa igreja. Pode passar? Se você está entre os 15 e 27 anos, há um aviso de utilidade pública aqui para a nossa cidade. Procure um posto de saúde mais próximo e receba a sua vacinação gratuita contra a dengue, tá bom? Então isso acontecerá até o dia 31 de março. Procure um posto de saúde mais próximo de você e, por favor, faça a sua vacinação. Você que está entre os 15 e 27 anos, isso é muito importante. E é importante também você sempre lembrar das águas paradas, do pneu, do jarrim de água que fica lá fora na sua casa, para que a gente possa, então, combater essa guerra de todos nós contra o mosquito da dengue. Próximo aviso, nós estamos agora com a nossa secretaria, né, aqui na igreja funcionando. O que acontece na nossa secretaria? Você pode fazer seus agendamentos, o atendimento e as informações.
Você vai ouvir a voz de duas moças que vão atender quando você ligar aqui. E você vai ouvir a voz da Isabela Santa Rosa e a voz da Edilane. Elas trabalham em período parcial. A Edilane trabalha de manhã, das 8 até as 12 horas. E a Isabela trabalha das 13 até as 17 horas, de segunda a sexta. Você pode procurá-las nesse fone. Semana que vem nós já estamos com o nosso WhatsApp, já estamos com o nosso celular disponível. E vamos passar para você poder fazer contato também, sem custo algum. E aí você pode já agendar esse número, que é o número da nossa igreja. Você quer um aconselhamento? Você quer uma visita? Você quer alguma informação? Você quer um agendamento? Você pode falar com a Isa. E o mais interessante é que geralmente não, todos os cultos nós teremos uma delas aqui. Hoje, por exemplo, a Isa estará ao fundo, ao final da nossa celebração. Sempre, 15 minutos antes da celebração e 15 minutos após, nossas secretárias estarão ao fundo para você também aproveitar esse momento. E se quiser conversar, uma visita, se quiser uma informação, fazer algum aviso, você pode procurar a Isabela hoje, na terça-feira, e na semana que vem quem estará conosco aqui é a Edilane, tá bom? Então, uma conquista nossa, vale a pena a gente poder celebrar isso aí. Eu falei com muita alegria na igreja no domingo à noite, porque, na verdade, isso é o resultado do seu investimento. Quando você contribui financeiramente para essa casa, você está também nos ajudando a proporcionar esse tipo de organização e de atendimento para você. E, além de tudo, a gente pode também ser gerador de emprego. Já pensou que legal? Depois de 22 meses consecutivos, o Brasil, pela primeira vez, em 22 meses, fecha com uma margem acima de uma margem positiva de empregos no Brasil. E nós estamos participando disso, porque nós também estamos empregando. Então, invista, coloque o seu coração nessa obra, porque a gente tem a oportunidade de fazer muito mais do que estamos fazendo. Só depende da sua parceria e da sua cooperação. Então, nossa secretaria está funcionando. Festa das Nações, dia 7 e 8 de abril, vai acontecer. E se você não participou da nossa reunião e gostaria de atuar em uma das nossas equipes, nós temos a equipe da cozinha, a equipe da limpeza, a equipe de garçons, nós temos a equipe de montagem, nós temos a equipe de decoração, temos a equipe de apresentações musicais, nós temos a equipe das barracas, nós temos tantas equipes para funcionar aqui. E se você quer contribuir e ajudar, olha o que você vai fazer hoje. Você vai falar para a Isabela no final dessa celebração, dizer: Isa, anota meu telefone, eu quero atuar na equipe de cozinha, eu quero ajudar na equipe da limpeza. Você vai dar o seu nome, seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você, para você poder participar. E você que já sabe como funciona a nossa festa, são comidas típicas de determinadas regiões do nosso planeta, então você estará conosco dia 7 e 8 de abril, marca aí, é o último dia da exposição, então você não vai na exposição, você ficará aqui conosco e vai participar da Festa das Nações 7 e 8 de abril. Próximo aviso, nós estamos com um projeto acontecendo na nossa igreja também, que se chama Projeto de Oratória. O que é isso? A ONG JCI, em parceria com a nossa igreja, nós estamos promovendo um treinamento para alunos do 9º ano, que vão participar de um curso de oratória, e os vencedores eles terão a possibilidade de ter um curso de inglês gratuito. Então, uma bolsa de estudos de inglês. Olha que interessante. Então, nós cedemos o nosso espaço, a ONG JCI cedeu seus professores, nós também vamos ajudar ministrando, e nós estaremos juntos fazendo parcerias para os nossos jovens e adolescentes que estão nessa fase da idade. 9º ano, eles vão participar, vão receber treinamento, e será até o dia 27 de maio, e nós vamos fazer isso todos os sábados, das 9 da manhã até meio-dia, e vamos ajudar as nossas crianças a crescerem, terem também possibilidade de crescer e se projetar na vida. Enaile, fique em pé, por favor. Eu não sei se a Juliana está aqui conosco, se a Juliana estiver também pode ficar em pé, mas a Enaile é a representante da nossa igreja com esse projeto. Nós temos a Juliana e a Enaile. Se você quer ser um voluntário, nos ajudar a receber esses adolescentes, nos ajudar a servir o lanche, nos ajudar com a limpeza daqui também, quer se voluntariar? Fala com a Enaile, ela vai pegar o seu telefone e nós vamos poder fazer isso juntos, tá bom? Olha que legal, obrigado, Enaile. Aí nós temos um projeto de karatê, nós temos o projeto da escola de música, nós temos esse projeto que trabalha com as crianças do ensino fundamental, o 9º ano, e que gostoso poder ser igreja assim, queridos, igreja da cidade. Quando nós falamos que a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, é isso mesmo que ela é de Sertanópolis, ela não é do pastor Denis, ela não é do pastor João, a igreja ela é de Sertanópolis, ela é da cidade, e se ela é da cidade, a gente tem que fazer a diferença onde a gente está. Próximo aviso, nós teremos vigília no dia 31 de março, fora essa sexta próxima, com saída do templo às 21 horas. Se o tempo ajudar, nós sairemos do templo, se o tempo não ajudar, nós ficaremos no templo como de costume, tá bom? Próximo aviso,
Você que é vocacionado, fica esperto, coloque sua leitura em dia daquela tarefinha que nós demos no último encontro. Nós estamos aí marcando a nossa reunião para a última semana de março, ou a 1ª de abril. Nós estamos aí ajeitando essa agenda, e fica atento para você colocar sua leitura em dia. E o último aviso é que nós estamos aí com terça-feira, gente como a gente, ainda continuamos esse mês. Tem mais um? Ou é isso mesmo? Acabou. São esses os avisos. E eu queria que você, então, ficasse muito feliz, muito contente de você estar num lugar tão precioso como esse, um lugar tão abençoador como esse, e o melhor de tudo, com pessoas tão lindas como essa perto de você. Pessoas que vieram cheirosas e pessoas que vieram direto do trabalho. Então, não vou falar que ela não está cheirosa, eu vou falar que ela veio direto do trabalho. Pessoas que vieram para cumprir o seu compromisso diante de Deus de fazer a sua campanha. Que bom que você está aqui essa noite. E você vai ter a oportunidade, nessa primeira canção, de devolver dízimos e ofertas, e fazer a sua contribuição, e continuar ajudando que essa obra cresça e a gente amplie nossos horizontes. Isso você pode se tornar parceiro, sem falar que é uma parceria de mão dupla. Você abençoa e também é abençoado. Então, na frente da sua cadeira tem um envelope. Você pode contribuir com o valor que você quiser, desde que seja isso feito com muita alegria e com muita satisfação. Então, quero convidar você a ficar em pé nesse momento, cumprimentar pelo menos umas 20 pessoas perto de você, falando: que bom que você está aqui. E então depois você pode vir trazer o seu dízimo, a sua oferta. Cumprimente essa pessoa perto de você. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Você que está nos assistindo pela internet também. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A provisão, onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por todo lado,
Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado. Declare isso sobre a sua vida. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Som. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, não pode, gente? Que coisa linda. Por todo lado somos abençoados. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. E a nossa equipe de intercessão também pode vir. Nós vamos orar por aqueles que estão na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Nós queremos orar por você enquanto cantamos essa canção. Crianças de 3 a 8 anos podem ir ali na sua ministração. Deus abençoe vocês. E você que está no seu lugar, adore ao Senhor com essa canção, enquanto estamos clamando e pedindo a Deus por aquelas pessoas que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha de oração. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre
fazer uma pergunta para você, meu irmão, que chegou aqui nessa noite. Quantos aqui nessa noite crê que o milagre já chegou na tua casa, que já chegou na tua família? Eu não sei como que você entrou aqui, mas eu sei que é algo que o Senhor tem para a tua vida, milagre. Se você está acordado, se você está respirando, já é um milagre de Deus. Se você está aqui na casa do Senhor, já é um milagre do Senhor. Eu quero que você cante essa canção e declarando isso como uma verdade para a tua vida, que hoje o milagre chegou na tua vida. Porque talvez hoje possa ser o divisor de água na tua vida. Talvez você possa sair daqui hoje transformado, depende de você, se você crê. Você crê que o nosso Deus é um Deus de milagre? Acho que alguns crê, outros não, porque eu ouvi pouco, né? Você crê que nosso Deus é um Deus de milagre? Aleluia, declare isso com a sua boca, declare isso com a sua palavra, porque a nossa palavra, quando você está declarando, você está gerando uma realidade para a tua vida. Então vamos cantar isso, gerando isso para a nossa vida, que hoje o meu milagre vai chegar. Eu não sei o que você está precisando para a sua vida, eu não sei qual que é o milagre, mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus, Ele é capaz de cumprir e de realizar todos os milagres na sua vida. Vamos lá? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você cantou que hoje o seu milagre vai chegar. Agora eu quero que você canta declarando que hoje o seu milagre chegou. Porque o preço foi pago ali na cruz por Jesus Cristo. E Ele conquistou isso por mim e por você. E nós vamos declarar isso através da fé, que hoje o meu milagre chegou. Então vamos lá. Hoje o meu milagre já chegou. Eu vou crer, não vou que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora, me dá vitória. Declare isso nesta hora, me dá vitória. Nós cremos, Senhor, nesta hora, me dá vitória, nesta hora, me dá vitória. Aleluia. Se você crê, glorifica o Senhor, porque o seu milagre chegou nesse dia. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Agradecer ao nosso time de adoração por esse tempo onde a gente pode ministrar, adorar ao Senhor e louvar e declarar essas verdades sobre a nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema, gente como a gente, mas pensando num dos personagens talvez mais desconhecidos das Escrituras. Um dos personagens que talvez você nunca teve a oportunidade de ouvir falar. Talvez de uma leitura meio despretensiosa e despercebida da Bíblia, ele simplesmente passou despercebido. Você não conseguiu notá-lo, você não conseguiu encontrá-lo, e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Mas o seu ato foi heróico, sua atividade foi fantástica. O problema é que ele é gente como a gente. E às vezes a gente olha para esse texto, e por que eu falo que o problema é gente como a gente? Que a gente não acredita que a gente possa viver o que ele viveu, que a gente possa experimentar um grau de milagre como ele experimentou. É por isso que nessa série de mensagens nós queremos lembrar que ninguém é especial, que ninguém é dotado de superpoderes. Não existem pessoas melhores do que as outras. Existem pessoas que creem mais, existem pessoas mais ousadas, existem pessoas mais determinadas,
Existem pessoas que não desistem dos seus sonhos nem dos seus objetivos, mas a verdade é que não existe pessoa especial. Não existe cartas marcadas na vida. E eu queria convidar você a se lembrar disso essa noite, de que você pode ser e pode viver grandes milagres. Você é um milagre, mas você também pode viver grandes milagres na sua vida, pensando e baseando o seu pensamento nisso. Você é gente como a gente. E a Bíblia conta de gente como a gente. E portanto, se eles viveram coisas extraordinárias, maravilhosas, ações milagrosas de Deus em suas vidas, por que não nós? Por que não eu? Porque eu também não posso ousar? Porque eu também não posso acreditar de que pode ser diferente? E de que a minha história pode ser revertida? E de que eu não estou ao fim da linha? Por que não confiar plenamente em Deus? Hoje eu quero falar de um personagem chamado Samá. Samá. Talvez, quantos aqui já ouviram falar de Samá? Levanta a mão só para eu saber. Ei, Samá está desconhecido. Vou dar um crédito para você, viu, Samá? Porque esqueceram de você, esqueceram de pregar sobre você, esqueceram de falar sobre você. Hoje eu vou dar uma moral para o Samá e lembrar que ele está na Bíblia. Ele está na Bíblia e tem uma experiência fantástica. Só que Samá, antes de mais nada, é gente como a gente. O Samá é como você, como eu. Não pense em um herói extraordinário. Não pense em alguém que seria metade Deus, metade homem. Não pense em alguém divino, mas pense em alguém como você, que também tem a sua família, que também tem suas dívidas, que também tem seus fracassos, que também tem seus momentos de angústia, que também tem seus filhos, que também tem sua esposa, que também tem os seus tributos, que também tem que fazer declaração do imposto de renda. Pensa em Samá, gente como a gente, que tinha que pagar os seus tributos naquele dia e tinha que também defender o seu território. Olha só o que aconteceu com Samá. Está registrado sua história em 2º livro de Samuel, capítulo de número 23, o versículo 11 e 12. Apenas 2 versículos são reservados na Bíblia para falar sobre esse homem. Apenas 2 versículos são mencionados na Bíblia para dizer a respeito de um fato heróico e extraordinário a partir de Samá. E está escrito assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar a leitura comigo, Samuel capítulo 23, o 2º livro, capítulo 23, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, ou sua tradução pode estar, filho de Agé, o Ararita, da região de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu de diante dos filisteus. Pausa aqui, olha para mim um minutinho. Os filisteus. Quem são os filisteus na Bíblia? Os filisteus são um retrato do povo inimigo de Deus. O povo de Deus não estava em paz quando os filisteus estavam rodeando. Quando eles começavam a ver as bandeiras dos filisteus, quando eles começavam a sentir o cheiro dos cavalos dos filisteus, eles já começavam a se atemorizar, porque são esses os responsáveis pelas maiores destruições, pelas maiores atrocidades que aconteciam naquele período. Quando Israel estava bem, quando Israel estava no melhor momento de sua vida, e cometiam algum tipo de deslize, se esqueciam de Deus, da vontade de Deus, se afastavam de Deus, Deus liberava os filisteus e falava: o povo agora está vulnerável. O povo de Israel decidia ficar vulnerável diante da presença do Senhor, e assim ficava vulnerável diante dos filisteus, diante dos inimigos, diante dos adversários. Portanto, lê-se nesse lugar a seguinte tradução: reuniram-se os adversários de Israel em Leí. Em Leí, uma pequena cidade, uma cidade pacata, uma cidade comum, mas uma cidade agora que se torna o quartel-general da destruição, o quartel-general das atrocidades, o quartel-general da crueldade. E lá estão os filisteus, os adversários, os inimigos, posicionados para a luta, posicionados para o combate. E onde eles estão pisando? Onde havia uma plantação de lentilha. Onde havia uma plantação de lentilha. Os filisteus sabem o que é importante. Os filisteus sabem o que traz subsistência. Os filisteus sabem o que traz passividade, tranquilidade. Os filisteus sabem o que traz segurança. E eles já estão imediatamente pisando um lugar onde seria fundamental para a economia de Israel, onde seria fundamental para a subsistência daquele povo que ali estava, que seria fundamental para que eles pudessem se alimentar da maneira correta, precisa, e pudessem desfrutar de todo o trabalho, do ardor que eles tiveram com a sua agricultura. Imagine você, agricultor,
ou você dono de uma terra, ou você, imagine-se agora agricultor ou dono de uma terra. Você plantou, você cuidou, você passou os venenos necessários, você usou todos os insumos, você cuidou, você preparou a terra, e aí quando o soja começa a brotar, você fala: a colheita vai ser bonita, a colheita vai ser bacana. Quando o soja começa a dar aqueles cachos bonitos, você fala: agora vai ter aquelas vagens que estão caindo, você fala: é muita vagem, vai dar 150 sacos, vai dar 210 sacos, você fala: agora vai ser maravilhoso. E aí de repente vem um exército e começa a passar com o trator em cima do seu soja, vem um exército e começa a pisar em cima da sua agricultura, vem um exército e começa a pisar em cima de 200, 300, 400 mil reais que você investiu, esperando gerar isso economia, lucro, e esperando gerar isso subsistência. Será que agora você entendeu o que é a plantação de lentilha? Para você não significa nada um campo de lentilha, como para aqueles filisteus significava muito, porque eles sabiam onde estavam pisando em algo precioso, estavam pisando em algo importante, estavam pisando em algo que traria àquele povo o senso de segurança e de tranquilidade. Por isso, eu preciso trazer essa mensagem para você, de que o seu adversário, o seu inimigo, sabe exatamente onde pisar. O seu adversário, o seu inimigo, ele sabe exatamente por onde começar o ataque. Não, ele não começa por aquilo que não é importante, ele não começa por onde você não dá muito valor, ele não começa por onde você nem se importa, ou por onde você despreza. O seu inimigo, o seu adversário número 1, ele sabe onde atacar, para te desmoralizar, descredibilizar, para trazer incredulidade ao seu coração, para afetar a sua fé, para diminuir a sua confiança, para te deprimir, para te fracassar, para te posicionar abaixo do sucesso. O inimigo sabe onde atacar e por onde entrar para afetar e atingir diretamente a sua vida. Tem um outro texto interessantíssimo que mostra, mas fala sobre os moabitas, que também são um povo inimigo do povo de Israel no período da Bíblia. E olha só o que esse texto diz em 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20. Ora, as tropas dos moabitas costumavam entrar no país todas as primaveras. As tropas dos adversários, vamos traduzir novamente, as tropas inimigas costumavam entrar na vida das pessoas quando estava florescendo, quando era o tempo da colheita. Eles cuidavam daquele grãozinho que não tinha nada a dar, eles protegiam, eles adubavam a terra, eles dedicavam suor, tempo, dedicação total e absoluta, para quando ele estivesse no ponto da colheita, os filisteus viessem pisar sem dó, sem piedade, para que os moabitas viessem arrancar sem dó e sem piedade. O nosso adversário sabe por onde nos atacar. Ele te ataca naquilo que é precioso, ele te ataca naquilo que é importante, mas também ele vem para te atacar no tempo da primavera, no tempo onde as coisas estão florescendo, no tempo onde o seu comércio está frutificando, no tempo que o seu casamento está vivendo uma verdadeira paz, no tempo que os seus filhos estão começando a dar os primeiros brotos de sucesso, no tempo que a sua vida vai bem, no tempo em que o sol raia, no tempo em que o inverno passa, no tempo em que a chuva vem. É nesse período de colheita, no período de você buscar aquilo que você plantou, que o exército moabita vem para destruir. Você lutou tanto tempo por aquele comércio, e ali vieram os moabitas, bem no tempo da colheita, para roubar o seu sonho. Você dedicou tanto tempo no seu casamento, você entregou-se a essa agricultura emocional, você se entregou debaixo de sol quente, debaixo de sol escaldante, você lidou com mudanças climáticas no seu casamento, você se dedicou, e quando tudo ia bem, uma moabita do inferno invadiu o seu casamento, um moabita do inferno mandado pelo capeta invadiu o seu casamento, um moabita entrou na tela do seu computador, convidou você para conversar, entrou no seu WhatsApp e destruiu a primavera que você estava a ponto de colher. Quantos de nós cuidamos dos filhos, protegemos os filhos, nos colocamos para proteger os nossos filhos, damos o melhor conteúdo de fé, o melhor conteúdo de educação, quando de repente eles estão a ponto de florescer, e aí vem um moabita do inferno, vem um filisteu que vem daquelas regiões das trevas, vem uma filisteia e rouba os nossos filhos, toma os nossos filhos, lança os nossos filhos para condições subhumanas, para o crime, para a marginalidade, para o vício, para a rebeldia, para a prostituição. Era o tempo de colheita e o seu filho foi roubado. E talvez você entrou aqui essa noite dizendo assim: pastor,
eu sinto que é assim no meu casamento. Eu sinto que está assim na minha família. Eu sinto que eu estou vivendo isso no meu trabalho. Era tempo de florescer. De repente vem aquele filisteu e senta do lado da minha mesa. O patrão não tinha ideia de quem estava contratando. Uma serpente, uma cobra, uma víbora. Eu estava no tempo de colheita no meu trabalho, quando de repente essa pessoa, esse filisteu, destruiu tudo que eu havia construído durante anos na minha empresa, ou no trabalho que eu tinha. Não é fácil lidar com filisteus e moabitas, principalmente porque os filisteus pisam aquilo que nos é importante, e os moabitas roubam quando estamos prontos de frutificar. E não tem nada mais decepcionante, não tem nada mais frustrante, do que quando você está com a mão na colheita, vem alguém e diz, ela não é mais sua. Você está com essa sensação essa noite? De que era hora de colher e o inimigo roubou de você? Era hora de colher e o inimigo os pisou? Você está com essa sensação? Pois é exatamente isso que Samá vive. Samá é esse homem que vê ao longe os filisteus começando a pisar sobre o seu campo de lentilhas. Ele vê o povo olhando para aquilo que era importante e tomando uma atitude totalmente reprovável. Samá se posiciona. Samá toma uma postura, porque ele sabe que o inimigo não fica contente quando estamos em nosso tempo de colheita, ou quando nós estamos na primavera da nossa vida. Você está no tempo da sua colheita? Fique atento, porque o inimigo quer destruir a sua colheita, quer desmoralizar, quer roubar a sua alegria. O inimigo é um ladrão de alegria. Quando você finalmente conquista o que você queria, ele quer vir e dizer para você, por que você fez isso? Por que você comprou isso? Por que você fez essa atividade? Por que você mudou de ramo? Por que você abriu esse comércio nesse tempo de crise? Por que você se casou? Deveria ter esperado mais. Por que você foi ter um filho justo agora, num momento tão difícil, onde seu marido perdeu o emprego? Você está com um bebê no colo, pelo amor de Deus. Você está com uma criança que é um milagre, que é a vida que você sempre teve e que você sempre quis ter no seu colo. Então você olhou e disse, é meu bebê, mas de repente vem um ladrão de alegria, pisa a sua primavera e fala assim, você não deveria ter tido esse filho nesse momento, seu marido está desempregado. É o filisteu, é o moabita, que vem roubar os seus sonhos, vem destruir suas esperanças, e vem saquear aquilo que é importante para você. Só que qual será a sua posição diante disso? Qual será a sua postura, se você hoje vem nesse lugar, e sente que o inimigo pisoteou o seu campo de lentilhas? Qual será a sua atitude, se você sente que o inimigo roubou a sua primavera, a primavera da sua vida, roubou a sua integridade sexual, roubou a sua integridade física, roubou a sua integridade moral, roubou a sua integridade financeira, roubou de você? Era o tempo da colheita, o inimigo veio e destruiu tudo, e hoje você só vê apenas os caules, o que sobrou de uma plantação destruída na sua história. Qual será a sua posição? Porque se está destruído, e que está destruído, talvez você não tenha dúvidas, mas o que fazer com isso, pastor? O que fazer quando o moabita e o filisteu vêm, e eles vêm, e vêm de fato? O que fazer? Nunca é tarde para lutar, sabe por quê? O Samá mostra uma coisa interessante. Depois dele, o Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Eu li novamente esse versículo, porque eu quero focar com você agora no plantação de lentilha. O que isso significa? Talvez para aquelas pessoas, absolutamente nada. Eu fico imaginando o Samá começando a se levantar e dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa, é o meu campo de lentilha, é a minha agricultura, é a nossa forma de subsistência, e as pessoas olhando para Samá e falando assim, meu querido, foge meu filho, isso não é tão importante, isso não é tão importante para você, isso não é tão importante para a sua família, você vai arriscar a sua vida, foge, deixa para lá isso, sabe por quê? Porque os covardes adoram diminuir o valor das coisas que são importantes. Os covardes adoram diminuir o valor das coisas que são preciosas, por não terem coragem de lutar, por não terem a ousadia de se posicionar, por não terem a força de correr contra a maré e de nadar contra a maré. Eles preferem diminuir o valor daquilo ao invés de lutar. Afinal de contas, era só um casamento, afinal de contas, era só mais um trabalho, afinal de contas, é meu filho, ele cresceu, ele faz o que quiser da vida, afinal de contas, era mais uma igreja, afinal das contas, era apenas mais uma pessoa. E então os covardes, os medrosos, eles diminuem o valor do que é precioso, para não terem que lutar, suar e se posicionar para defender aquilo que é importante. O povo fugia, porque para eles o campo de lentilha não significava nada.
Samar se posiciona porque ele sabe o que importa. Ele sabe o que aquilo lhe consumiu dias, lhe consumiu meses, aquilo lhe consumiu dinheiro, aquilo lhe consumiu tempo, aquilo lhe consumiu expectativas. Não era hora de abandonar, mesmo que os filisteus tivessem apontado no caminho, mesmo que eles tivessem dado os primeiros sinais de pisar um campo de lentilhas, o campo precioso. Ele sabia que não era hora de desistir, ele sabia que era hora de continuar lutando por aquilo. E você? O que você tem ouvido das pessoas? O que você tem dito a você, melhor dizendo, o que você tem dito a você mesmo? O que você tem dito ao seu coração? Não era tão importante assim. Será que não era? Ou será que você está se enganando para fugir? Esse relacionamento não era tão importante assim. Será que ele não era importante ou você se negou a lutar por ele? A se posicionar? Aquele trabalho lá não era tão importante assim, não. Sabe o que acontece, né? Ganhava mal, trabalhava bastante. Será que é isso mesmo ou você que está diminuindo o valor para você não precisar lutar por ele? O que você está fazendo? Os covardes adoram diminuir o preço daquilo que é valioso, para não precisar lutar por ele. E aí, o que acontece? Com uma plantação que para os outros não vale nada, e que para o Samar vale muito. Você está do lado de quem aqui nessa história? Você é daqueles que olham para aquilo que é precioso e falam, não vale mais nada? Ou você está do lado daquele que olha para aquilo que é precioso e fala, eu vou defender até o fim. Eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Eu vou lutar por aquilo que veio às minhas mãos para fazer. Eu não vou desistir. De que lado você está essa noite? Você está do lado de quem luta? Ou está do lado de quem se acovarda? Você está do lado de quem ouve a voz de Deus e escuta-o dizendo, vá meu filho? Ou você está do lado daqueles medrosos, acovardados, que dizem, foge, foge. O último que sair apaga a luz, deu PT, deu BO, quebrou geral, foge, não vai dar certo isso. De que lado você está essa noite? Dos que fogem ou daqueles que lutam? Porque esse texto mostra que para eles era apenas uma plantação de lentilhas, porque quando não há valor, não há pelo que lutar, e você desiste de lutar, porque para você simplesmente não tem valor. E quando não tem valor, sabe qual é a sua atitude? O exército foge dos filisteus. Quando para você não tem importância, quando você não luta pela sua carreira, quando você não luta pela sua fé, quando você não dá o devido valor às suas emoções, quando você não se preocupa com a sua qualidade de vida, e quando você não está nem aí para a sua salvação em Jesus Cristo, sabe o que você faz? A primeira vista de confronto, a primeira vista de problemas, a primeira vista de situações adversas, você foge, você pega a sua mala, você sai de casa. É por isso que eu vejo muito marido covarde, que não tem coragem de olhar para a esposa e de tratar o seu passado, simplesmente quer pegar a mala, colocar algumas cuecas dentro dessa mala, algumas camisetas e falar, estou indo embora. Isso é covardia, meu irmão, isso não é ser homem. É por isso que eu vejo muita mulher covarde, que não tem coragem de trazer o passado à tona e tratar e colocar sobre a mesa e falar, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Eu sei que dói, eu sei que fere, mas isso não é ser mulher de verdade, porque mulher de verdade coloca-se diante de quem foi o agressor e diz, eu te perdoo, eu sou capaz de mudar a minha vida por você. Mulher de verdade, homem de verdade, não é aquele que foge dos conflitos conjugais, mas aquele que encara. Mulher de verdade, homem de verdade, pai de verdade, mãe de verdade, não é alguém que se coloque e finge que os filhos não estão rebeldes, mas que olha e fala, eu vou procurar ajuda. Mulher de verdade, homem de verdade, não é aquele que fica lutando às escondidas, achando que pode resolver sozinho, mas que rasga o seu coração. Vai até o seu pastor, vai até o seu líder, e vai expor o seu coração e dizer, eu estou com luta, eu preciso disso. Agora nós temos uma sociedade que prefere a fuga, e nós calculamos e classificamos os fugitivos como corajosos, quando a Bíblia fala que os fugitivos, na verdade, são os covardes. De que lado você está hoje? Você vai ter coragem de tratar isso na sua vida que machuca e que fere? Você vai ter coragem de parar de ficar com 1, 2, 3, 4, iludindo mulheres à torta e direito, e ser corajoso para assumir uma mulher, para você se casar e construir sua família? Porque isso é covardia, usar mulheres para fazer o seu bem. Fazer delas um objeto de prazer e sexual para você, isso é covardia. Você está fugindo do compromisso de ser homem de verdade, de pagar as contas, de receber o boleto na sua casa e de pegar a conta de água, luz e telefone e poder resolver isso. Quando é que você vai assumir, meu irmão? Quando é que você vai se posicionar?
Quando é que você vai se posicionar em relação à sua integridade física, mulher? Você vai ficar se entregando a homens, um atrás do outro, tentando corrigir o relacionamento que está com problema com seu pai, tentando se projetar para mais e mais homens na sua vida. Isso é fuga. Em vez de tratar com seu pai, pedir perdão, deitar no colo dele e falar: papai, eu fiquei ferida, mas eu te amo. Por que você não encara a realidade ao invés de fugir? O povo de Israel adora fugir, porque a fuga parece, na nossa vida, ser o melhor caminho. Às vezes a fuga parece para nós ser o melhor caminho. Você não quer ter aquela conversa com os pais e falar da mudança de planos, que você não vai fazer aquela faculdade, mas você vai fazer aquela, porque aquela é o seu sonho. Então você foge. Você foge e finge que não estudou. Você foge e finge que o professor é difícil. Você foge e finge, diz que as provas são muito difíceis. Então você cria uma DP, 2 DP, 4 DP. Então você perdeu 1 ano da sua vida fingindo que você queria fazer aquilo e fugindo dos seus pais, ao invés de dizer com carinho e consideração: o meu sonho, minha paixão está aqui, não está lá. Quantos de nós estamos perdendo o melhor da vida porque estamos fugindo? Porque a gente não tem coragem de se expor e dizer: está errado comigo, eu estou errado. Quem tem coragem de assumir o seu fracasso? Quem tem coragem de assumir a sua culpa, queridos, nesse mundo de super-heróis, de super-heroínas, pessoas que vêm, se posicionam e digam: eu erro, eu sou ser humano, eu faço negócios errados, eu cometo deslizes, eu entro em sites errados, eu sim olho para pessoas erradas. Quem tem coragem de expor a sua vida? Eu tomei uma quantia que não era minha, eu erro, eu falho, eu sou gente, e gente como a gente tropeça, gente como a gente não foge, gente como a gente não põe a culpa nos outros, gente como a gente não se coloca como vítima, gente como a gente não fala que é o patrão culpado, o funcionário, a cidade, a igreja, o marido, o filho, o governante, o político, o vereador, o dono da farmácia. Nós não colocamos a culpa nas pessoas, nós não fugimos da realidade que diz respeito a nós. Nós vamos encarar o campo de lentilha sendo saqueado, e não é culpa do povo que foge, é culpa nossa que não nos posicionamos. O inimigo está roubando coisas preciosas na sua vida. O seu relacionamento de paz com seus filhos, o relacionamento de paz com seu cônjuge. Está a coisa ficando cada vez mais difícil, cada vez mais intensa, com mais atrito. E aí está você fugindo. E aí você fica mais tempo no bar porque não quer voltar para casa. E não quer encontrar a realidade. Aí você fica mais tempo no serviço porque não quer voltar para casa e encontrar a realidade. Aí você encontra um futebol, 2 futebols, 3 futebols. Você encontra esse futebol no plural. E aí você fala: então tá. E aí você encontra mais um amigo, 2 amigos e 3 amigos. E aí você vai fugindo. Então você não volta para casa porque tem medo de encarar a realidade. Tem medo de assumir o compromisso de ser marido, de ser pai, de ser mãe, de ser esposa. E então você foge. A fuga parece ser o melhor caminho para você. Fugir e colocar a culpa no outro parece ser o melhor caminho para você. Mas se você mudar a sua posição hoje, e se você tomasse uma outra atitude hoje, que está no versículo 12: mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E ponto final, acaba-se Samá, e nunca mais ele é mencionado na Bíblia. Só isso. Mas tudo na nossa vida começa com um porém. Toda mudança começa com um contudo. Você foi abusada, mas... porque se você levar o abuso como fuga, ele sempre vai te perseguir, e você nunca vai destruir. Você foi abusada, mas... você foi ridicularizado, mas... você foi injustiçado, mas... você foi abandonado, mas você quebrou, mas você não teve princípios, mas destruíram tudo que você tinha de mais importante, mas Samá tomou posição. Quem aqui essa noite vai ter essa coragem de levantar e parar de culpabilizar os outros?
Quem aqui essa noite vai ter a coragem de se levantar e falar: mas pastor, para mim é porém, até agora eu fui vítima, até agora me prenderam, até agora eu fui escravo dessa vida, mas hoje eu tomo uma decisão, ninguém vai dominar as minhas escolhas, a não ser a presença de Deus que vai direcionar para aquilo que é dele. Eu não vou ficar olhando para o meu campo destruído e culpando os outros que fogem por terem me deixado sozinho. Não, mas eu vou me posicionar, mesmo com o meu campo saqueado, mesmo com o meu campo destruído, eu vou me posicionar. Mas eu vou, porém eu vou. Porém é a palavra das mudanças, mas é a palavra da mudança. Quer mudança na sua vida? Coloca uma vírgula. Coloca uma vírgula, porque logo depois da vírgula vem uma conjunção adversativa, e logo após a conjunção adversativa vem uma mudança de frase. Quando eu digo para você assim: você é um funcionário péssimo, mas você fala: opa, ele não vai me demitir, porque isso não combina. Você é um funcionário péssimo, mas eu vou te demitir. Deu concordância? Não deu, né? Não dá coerência. Não dá. Então quando você fala: você é um funcionário péssimo, mas eu decidi te promover para ver se você rende uma outra área. Opa, o mas ele dá sempre a ideia do contrário. O povo foge, mas Samar fica. O povo corre, mas Samar não tem medo. O povo geme, mas o Samar se posiciona com coragem. Mas vem depois uma vírgula. Coloca essa vírgula na sua vida. Sabe qual é o problema seu, minha irmã? É que você colocou um ponto final onde deveria ter colocado uma vírgula. E o diabo adora fazer isso com as pessoas. Ele coloca um ponto final na sua história, coloca um ponto final na sua vida, coloca um ponto final no seu casamento, como se você tivesse que viver escravo disso o resto da sua vida. Mas graças a Deus que Jesus Cristo nos chama a colocar vírgulas e reescrever na mesma frase tumultuosa, na mesma frase perturbadora, uma nova história. Uma nova história. Você foi desamparada e abandonada pelo marido, ponto final. Essa é uma história trágica, mas você pode colocar: fui desamparada e abandonada pelo marido, vírgula. Mas a minha vida se tomou um rumo totalmente diferente e muito melhor do que eu tinha antes. Está vendo? Está vendo? É possível colocar vírgulas onde tem uma tragédia em você. É possível colocar vírgulas onde o seu campo de lentilhas foi destruído. É possível escrever uma nova história. E vamos aí, caminhando para a conclusão. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Samar tomou posição no meio da plantação. Tomou posição. Ficou em pé. Tem gente prostrada demais, gente. Eu não consigo entender isso. Gente que tem todos os recursos e que está prostrada. Gente que é bonita, gente que é saudável, gente que é inteligente e por causa de um cafajeste fica prostrada. Gente que tem brio, gente que tem condições de se reerguer, e por causa de uma mulher que se aproveitou de um momento da sua vida, vive prostrado. Gente que tem competência, que tem habilidade, mas que por causa daquela demissão acha que nunca será capaz de ser homem de novo. Gente que vive prostrado e não toma posição nunca mais. Gente com competência, habilidade, gente que é gente de verdade e que infelizmente não consegue ver o seu próprio valor. Você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem experimentado, mas é hora de se colocar em pé, é hora de tomar sua posição, é hora de você se posicionar e dizer: esse é o meu campo de lentilhas, essa é a minha identidade, essa é a minha integridade, esse é o meu sonho, essa é a minha família, esse é o meu casamento, esse é o meu marido, essa é a minha esposa, esse é o meu filho, e eu não vou abrir mão para filisteu nenhum roubar aquilo que Deus me deu. É o seu comércio, é o seu sonho, é a sua universidade, é a sua formação, é o seu trabalho. Não deixe o inimigo pisotear e você ficar prostrado, lamentando os cacos, recolhendo as misérias. Se posicione, se levante, porque o Samar tem coragem para lutar e não tem coragem para fugir. Nós precisamos não ter coragem para fugir. Aquilo que nós temos ser tão precioso, tão importante para nós, ao ponto de a gente não ter coragem de fugir. Pode passar para mim, por favor? Acho que travou aqui. Tomar posição é assumir
a responsabilidade de não terceirizá-la. Chega de terceirizar, né? Chega de colocar para os outros. É hora de você assumir a sua responsabilidade. A mudança do seu casamento não é porque o seu marido é um cafajeste, como você diz. A mudança do seu casamento pode ser a partir de você, se você decidir não terceirizá-la. A mudança do seu casamento não é por causa da sua esposa que não te dá carinho ou atenção. Você pode mudar isso na sua casa. Você quer que seu filho mude? Mude você primeiro. Você quer que sua cidade mude? Mude você primeiro. Você quer que seu patrão mude? Mude você primeiro. Você quer que o seu funcionário mude? Mude você como patrão. Você quer que a sua igreja mude? Mude você como crente. Você quer que mude alguma coisa na sua escola? E mude você como aluno. Você quer que mude alguma coisa na sua vida? Mude você como pessoa. É hora de você assumir a responsabilidade como Samar e não terceirizá-la. Sabe por quê? Pode passar para mim. Samar defendeu. Pode passar. Quando você sabe o que é importante, você defende. Eu quero só trazer essa mensagem para você. É um jogo de palavras que eu criei para colar na sua mente. Defina o que é importante e defenda-o. Defina, defenda-o. Defina, defenda-o. O que é importante para você essa noite? O que te trouxe a esse lugar para fazer uma campanha? É a sua família? É o seu trabalho? São os seus filhos? É o seu relacionamento? É a sua vida financeira? É a sua preocupação com a saúde? Defina o que é importante para você. Defina o que traz você aqui a esse lugar essa noite e lute por isso. Defenda com todas as suas forças. Corra atrás dos seus objetivos. Lute com fé. Não desista, mas se posicione dizendo: isso Deus me deu, e se Deus me deu, Ele deu força para lutar. Se Ele deu força para defender. Defina o que é importante para você. Defina, defina. Não fique ouvindo o que os outros dizem. Não fique indo na voz da massa. Não fique indo na voz da multidão. Defina você, aquilo que lhe faz queimar o coração, aquilo que lhe deixa triste quando não realizado, mas que te deixa totalmente feliz quando realizado. Defina o que é importante e defenda. Defina e defenda. Por quê? Pode passar para mim. O Senhor derrotou os filisteus e concedeu uma grande vitória. E eu quero pedir que vocês se coloquem em pé, por favor. A equipe pode subir aqui. Sabe por que o Samar conseguiu uma grande vitória? Sabe por que ele conquistou uma grande vitória, meus queridos? Porque ele lutou? Não. Aqui tem um segredinho. Porque ele tinha o armamento certo? Não. Ele estava sozinho, gente, contra um exército, sozinho. Todos fugiam, o exército vinha e Samar sozinho, defendendo aquele lugar, defendendo o seu campo de valor, o seu bem mais precioso. Ele definiu e defendeu. Mas por que Samar foi vitorioso? Por que Samar conquistou a guerra? Por que Samar saiu com sucesso do lado de lá? Porque o Senhor concedeu-lhe. A voz é passiva. Deus deu, não foi Samar que conquistou. A tarefa de Samar é lutar. A tarefa de Deus é dar vitória. Sua tarefa não é conquistar a vitória. Sua tarefa é lutar. Não pare de lutar. Não pare de correr atrás daquilo que Deus chamou você para fazer. O que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Sua tarefa não é dar vitória a si próprio. Sua tarefa é lutar. Continue lutando, continue negociando, continue dialogando, continue pedindo perdão, continue reconhecendo suas falhas, continue abençoando, continue orando, continue visitando, continue estudando, continue fazendo, mas quem dá a vitória é o Senhor. É Deus quem concede a vitória. E você pode estar sozinho, seu marido abandonou, sua esposa abandonou, seu filho não está mais em casa, você está desempregado, você está com uma luta grande na sua vida, mas você não está sozinho. O maior de todos está ao seu lado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode ter um exército contra você, mas você não está sozinho. E isso me leva à última lição. Nem que seja só, continue lutando. Está sentindo sozinho essa noite? Sozinho? Você acha que ninguém está pegando na sua mão? Você acha que você está batendo no murro no ar? Você acha que você não está conseguindo? Olha essa próxima frase. Um com Deus é sempre maioria. Um com Deus será sempre maioria. Você está em número maior. Você achava que estava sozinho essa noite, mas você está em número maior. Você está em número maior. Então eu quero convidar você essa noite. Você que através da sua campanha vai decidir lutar pelo seu campo de lentilha. O que é a campanha se não se posicionar?
A campanha de oração é dizer: eu não aceito que o adversário venha roubar, eu não aceito que o adversário venha destruir, eu não aceito que o moabita, que o amonita, que o filisteu venha roubar aquilo que é precioso. Então você fala: eu vou fazer a campanha, porque eu vou ficar no campo de lentilha. E as pessoas dizem para mim não entrar naquela igreja, as pessoas dizem para eu não orar naquela igreja, as pessoas dizem que no meu caso é determinado, que eu não tenho mais chance na vida, mas eu vou ficar no meu campo de lentilhas enquanto todo mundo foge. Eu vou fazer a minha campanha, eu vou buscar a Deus, porque eu estou em número de maioria quando eu estou ao lado do meu Pai. Você pode ter todo mundo ao seu favor, se Deus estiver contra você, você já perdeu. Você pode ter o mundo inteiro contra você, se Deus estiver ao seu lado, você já ganhou. Já ganhou, a vitória já é sua. Por isso eu convido você a vir fazer a sua campanha, colocar-se no meio do seu campo de lentilhas, não desistir durante 7 semanas e apresentar ao Senhor. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente, por favor. E você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, você também vai receber a oração. E você que vai começar a sua campanha com ousadia hoje, você virá aqui à frente, os cartões estão aqui. Você vai receber oração, pegar o seu cartão, voltar, e semana que vem é a 2ª semana de oração pelo seu campo de lentilhas. Defina e defenda. Defina e defenda. Defina hoje no seu cartão o que é que você vai orar, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo seu emprego. Defina e defenda com todas as suas forças, porque um com Deus é sempre maioria. Vamos louvar o Senhor. E enquanto louvamos, você pode vir receber oração. 5ª, 6ª e 7ª semana. E você que vai começar a primeira, a sua campanha de oração. Toda palavra de amor, Deus
nele, somente nele, meu coração. Não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só nele, somente nele, meu coração. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só nele, somente nele, teu coração. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então eu convido você essa noite a colocar a mão no seu coração junto comigo assim, pode colocar, e dizer assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Diga isso. Você vai lutar, você vai continuar. Todos os sonhos que Ele preparou não vão passar. São verdade, são realidade para você. Eu quero viver em santidade e adoração. Entregue a Ele o seu campo. Entregue a Ele. Entregue a Ele aquilo que é precioso. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Sua presença. Encontre nesse lugar guerreiros e guerreiras de oração. Encontre nesse lugar guerreiros e guerreiras de posição, que não vão abrir mão e que não vão fugir daquilo que é precioso. Pessoas que não vão negociar valores, pessoas que não vão diminuir o preço para poder fugir, mas pessoas que hoje foram levantadas pelo Senhor para conquistar aquele território que foi dominado pelo inimigo. Devolve o território, Paizinho, com a fé da tua filha essa noite, com essa campanha de oração. Devolve o território que o inimigo está pisando. Devolve o território que o inimigo está esterilizando. Devolve o território que o inimigo está saqueando. Essa noite, Pai, devolve territórios através da postura de oração e de fé de cada um dos teus filhos e filhas nesse lugar. Nós abençoamos, Pai, Samás que estão se erguendo nesse lugar para defender o seu território e lutar por ele, e certamente o Senhor efetuará grande livramento, e o Senhor vai conceder a vitória para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, vai conceder a vitória para esse casal, para esse patrão, para esse funcionário, para esse cidadão, para esse crente. A vitória do Senhor está disponível a todos aqueles que estão em Ti, em nome de Jesus, amém. Vão na fé, meus irmãos. Veja qual é o seu campo de lentilha essa semana, defina e defenda. Com você, o Deus ao seu lado, você é a maioria. Deus abençoe, boa semana.